Olá para todos e vamos a mais um estudo. Tipos de pastores que você não deve seguir. Jesus disse que pelo fruto se conhece a árvore. A árvore má não pode dar bons frutos. Pelos frutos se conhece os falsos profetas mal intencionados. Vamos ver tipos que você deve fugir deles. Pastores que só pregam prosperidade e milagre. Este é o principal meio de atrair público para suas igrejas. Você vê na internet, nas emissoras de rádios e até em televisão pastores prometendo milagre e prosperidade para todos. Mas, na maioria dos casos, as pessoas vão morrer pobre e doente, porque não vai acontecer nada. Não é errado pregar que Deus pode prosperar, que Deus pode curar, mas na Bíblia não existe promessa de enriquecimento para todos e nem promessa de cura para todas as doenças e todas as pessoas. O correto seria dizer, para o doente, se estiver nos planos de Deus curar sua doença, ele cura. Mas se não tiver, caso você morra, vai morrer salvo. Se estiver nos planos de Deus prosperar sua vida, ele fará a seu tempo. Caso contrário, ele não fará. A Bíblia tem apenas a promessa da provisão. Deus vai prover, vai sustentar a pessoa na alimentação e no vestuário. Em Mateus capítulo 5, que fala sobre isso. Se cura fosse uma promessa de Deus para todos e curar todas as doenças, crente doente seria um sinal que a pessoa está em pecado. Paulo tinha uma doença, possivelmente nos olhos. Paulo orava e os doentes saravam. Mas ele disse para Timóteo tomar um pouco de vinho misturado com água, por causa das suas frequentes enfermidades no estômago. Então, por que Paulo não orou para que Deus curasse Timóteo, ao invés de mandar ele tomar água com vinho? E com certeza Timóteo compreendia isso. Se fosse da vontade de Deus curá-lo, um dia seria curado. Veja o que Paulo disse acerca de um homem doente. Paulo saiu daquela cidade e deixou o homem doente. Veja aí, 2 Timóteo 4, verso 20. Veja o que Paulo diz. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Isso estes pregadores por aí não falam, pois precisam passar a ideia que Deus vai curar todas as suas doenças e prosperar a sua vida. Todas as igrejas estão cheias de gentes pobres e doentes. Será se falta fé? Quem é doente, se estiver no plano de Deus curar, um dia ele cura. Deus provê o mantimento para a pessoa. Abre porta de emprego. Se estiver no plano de prosperar ou enriquecer a pessoa, ele fará no tempo dele. E isso estes pregadores não dizem. A teologia da prosperidade é uma furada, pregada pela maioria das igrejas neopentecostal e muitas igrejas pentecostais, não todas. Isso causa decepção em pessoas sem entendimento, pois o tempo passa e não acontece nada. Igreja focada em milagre, cuidado. Só fala em prosperidade, cura, isso e aquilo. Cuidado, porque na maioria dos casos existe uma má intenção por trás. Tanto pegar dinheiro e como atrair público. Agora o próximo, igreja que diz que quem não dá o dízimo, peca. Igrejas que pegam dízimo, que mentem sobre o dízimo para arrecadar dinheiro. Não é a igreja que pede o dízimo normal, né? Sem ter que mentir. Não é isso não, é aqueles que mentem para pegar o dízimo, que faz barganha com Deus. Quanto mais você dar, mais Deus vai te dar. Tem igreja que os pastores e cooperadores, obreiros, são obrigados a darem o dízimo,
senão perdem o cargo. Eu conheço, só não vou dizer o nome, porque tem igrejas muito conhecidas que são assim. Somos abençoados pela fé e não comprado com dinheiro, como uma barganha com Deus, uma moeda de troca. No Novo Testamento, não tem valor estipulado. Paulo diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração. Então deve ser proporcional ao seu ganho e dado de boa vontade, não por constrangimento ou por obrigação. Pastor que diz que quem não dá o dízimo rouba a Deus, é mentira. E que o devorador é um demônio que vai devorar a finança daqueles que não dão o dízimo, é mentira. O devorador é praga de lavoura. Já vou mostrar. O dízimo foi uma ordenança somente dada a Israel na lei. O livro de Malaquias foi escrito para Israel. Dizem que o devorador é um demônio que devora a finança daqueles que não dão dízimo. Espiritualizaram os gafanhotos, os transformando em demônio. O devorador nada mais é que gafanhoto, praga de lavoura. Levítico 11, verso 22, Joel capítulo 1, prova isso. Vamos ler o texto usado, onde eles dizem que quem não dá o dízimo é ladrão. Malaquias 3, verso 8 e 9, veja aí. Vamos ler e interpretar. Lá diz: roubará o homem a Deus? Vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldições sois amaldiçoados, porque roubais a mim, vós toda a nação. Preste atenção. Aqui no verso 9. Toda a nação, veja que está no singular. É uma nação só. Que nação é essa? Israel. Então isso foi dito para Israel. Não serve para o Brasil porque nem ao menos existia. E não é uma ordenança eterna. Isso foi escrito para Israel. Não serve para a igreja. No Velho Testamento, o dízimo era obrigatório sob pena de maldição com lavouras ruins. No Novo Testamento, a contribuição é voluntária, como Paulo ensinou, 2 Coríntios 9 e verso 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Não é por constrangimento, ou por obrigação, ou por vergonha de não dar. Não com tristeza ou por necessidade. É algo voluntário. No Novo Testamento, é voluntário. No Velho Testamento, era você dar ou se dá mal. No Novo Testamento, não é por medo, e nem por obrigação, e nem por ameaças de castigo. Veja que Paulo diz que Deus ama o que dá com alegria. Muitas igrejas usam a tática da promessa que será abençoado se der, e a tática do medo do devorador se não der. Tudo não passa de bobagem para tomar o seu dinheiro e para te convencer a dar o dízimo. A igreja que recebe dízimo não tem problema, apesar de não ser no Novo Testamento, mas não deve usar ameaça, constrangimento e mentira. Apesar da teologia estar avançada nos dias atuais, mas muita gente ainda acaba caindo. Pessoas que não estudam ainda acabam sendo vítima de espertalhões, e que no Brasil isso tem de sobra. Malandro, falso profeta, que enriquece às custas do seu dinheiro. Aqui no Brasil isso tem de sobra. Dá um joinha se gostou, alguns podem não gostar. E se não é inscrito, se inscreva para ajudar o canal. E até o próximo.